No Acre são 7 horas e 20 minutos. Já estou de volta com o terceiro bloco do Bom Dia Rio Branco desta quarta-feira, hoje 10 de janeiro, agradecendo sempre a sua audiência, a sua companhia e relembrando que tudo que foi exibido no primeiro ou no segundo bloco do Bom Dia Rio Branco de hoje, você pode rever acessando o site www.oriobranco.net. Conforme eu anunciei antes do intervalo comercial, eu converso agora com Márcio Bittar, ele que é pré-candidato ao Senado da República pelo PMDB. Márcio, bom dia mais uma vez, seja bem-vindo ao Bom Dia Rio Branco. Bom dia, Tião, bom dia, população de Rio Branco. É um prazer estar aqui, primeira entrevista que a gente faz em 2018. Em 2018, e em tempo de desejar a todos os que moram em Rio Branco, os que vieram do interior, que esse ano seja sempre melhor. Espero que todos tenham passado as festas de final de ano com a sua família, como eu passei com a minha, que é o que mais importa, né? Aquelas pessoas que você ama e que te amam, independente de você ganhar ou não ganhar uma eleição, de você estar em pé ou que tenha levado um tombo, aquelas pessoas que verdadeiramente te amam, estão na sua família e alguns amigos, né? Márcio, já tenho que lhe interromper. Sim, fica à vontade. Você conta a história demais, senão a gente vai contar a história aqui e não vai falar do que interessa esse ano. Eu acho que é coisa da idade. 2018 chegou, não tem mais aquele papinho de dizer, a eleição é o ano que vem, vamos deixar para o ano que vem os debates. Sua candidatura está colocada, é irreversível. Você tem conseguido ali se viabilizar junto aos partidos para ser candidato ao Senado? Bom, é irreversível desde que Deus aceite, né? Claro, Deus em primeiro lugar. Deus, Mas se eu estiver vivo e com saúde, se Deus me der vida e saúde, eu serei sim candidato ao Senado pelo PMDB. Vou defender ao longo de toda essa pré-campanha e principalmente na campanha, propostas claras, concretas. Aquele que votar em mim vai votar sabendo que eu sou um político de posições. Me fale de uma proposta clara e concreta. Por exemplo, um assunto que alguns amigos me aconselham a não falar, porque eu não sou parlamentar. Mas como eu sou um político e um homem de posições, vamos, por exemplo, da reforma da Previdência. Por que dizem para eu não falar nesse assunto? Porque ficou uma versão que ela seria contra o trabalhador. Então, essa versão impede que as pessoas que têm opinião contrária se manifestem com medo da opinião pública. Então, eu quero usar esse assunto como exemplo do político que eu sou, do homem que eu sou. Um homem de opinião. Eu tenho um lado, eu tenho postura. Então, se eu estivesse no Congresso Nacional, eu votaria a favor da reforma da Previdência. Por que isso? Porque hoje no Brasil, a forma como está hoje a Previdência Pública brasileira é a maior transferência, é o programa de maior transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos. E eu posso explicar por que é. Primeiro, que a Previdência tem que ser aprovada, a reforma, porque quando esse modelo foi gestado, nós tínhamos 6 trabalhadores na ativa para 1 trabalhador na Previdência. Hoje nós temos menos de 2. Por que isso? Porque a população, graças a Deus, a medicina, ela está vivendo mais. Para você ter uma ideia, no serviço público, as mulheres do serviço público estão com a média de idade de 80 anos, vivendo 80 anos, que é muito bom. Então não tem mais como você manter a mesma regra 50 anos depois. Então ela tem que mudar. Só tem 12 países no mundo que não tem limite de aposentadoria, idade mínima de aposentadoria. Então o que hoje acontece? Que é uma injustiça. Por exemplo, os trabalhadores do regime geral, eles recebem em média R$ 1.200 de aposentadoria. Por tempo de contribuição não chega a R$ 2.000. Portanto, praticamente todos aqueles trabalhadores do setor privado, do regime geral do INSS, estão abaixo do teto mínimo, que é R$ 5.500. Bom, então, na questão do teto, aonde é que ele vai pegar? Ele vai pegar uma casta de servidores públicos no executivo, no legislativo, no judiciário, principalmente, que ganham muito, trabalham menos e se aposentam mais cedo. Então, essa conta não fecha. Bom, então vamos pegar um exemplo. O sujeito que está hoje, você sabe quanto é a média de aposentadoria do setor público, do servidor do legislativo? É quase R$ 29.000. Então vamos pegar um exemplo desse. Até um dia desse, o que ele contribuía com a Previdência era 11%. É o que descontava do seu salário. Como é que pode alguém trabalhar, por exemplo, 25 anos? Começa aos 25, trabalha 25 e se aposenta aos 50.
Então você faz a conta, 11% de R$ 10.000 por mês, vamos fazer uma conta redonda, são R$ 1.100. Bom, o governo ou o patrão, ele entra com uma parte, que é mais ou menos igual ou um pouco maior. Mas muito bem, do seu salário se desconta 11%, R$ 1.100. Como é que ele, no mês seguinte, ele se aposenta recebendo 10 mil? Quer dizer, quem está pagando os outros 89%? Ah, é o governo? Sim, mas o governo não produz dinheiro. O governo não produz riqueza, então ele, é da riqueza que ele arrecada. Então aquele trabalhador, né, que recebe até o teto, que é o limite da previdência do INSS, do setor privado, ele está trabalhando e pagando a sua aposentadoria e também, como um contribuinte do governo federal, dos governos estaduais, ele está também pagando as pensões caras, como essa do setor legislativo, que chega numa média de quase R$ 29.000. Então, seja pela questão demográfica, né, que você não tem como mais, tem que aumentar a idade mínima, e aí o governo está propondo 65 para homens, 62 para as mulheres, numa regra de transição. Essa regra só vai chegar ao ponto em 2038, ela vai crescendo devagarzinho até chegar a esse ponto. Vários trabalhadores estão ainda em regime diferenciado. Por exemplo, a área rural nessa última versão não entrou, então vai continuar do mesmo jeito. Aposentadoria de pessoas que não têm condições de trabalhar. Então você também defende a reforma da Previdência? Olha, quem não defende a reforma da Previdência está trabalhando contra a imensa maioria do povo brasileiro que está pagando por uma parcela pequena, tá, que ganha muito, trabalha pouco e se aposenta cedo. Márcio, um outro assunto que eu não poderia deixar de tratar com você aqui, vou lhe perguntar assim, na bucha, como dizem, por que o senador Gladson Cameli, pré-candidato ao governo do Estado, não é o candidato que você sonhava para o governo? O candidato que eu sonhava para o governo é Deus. Veja, eu já fui de esquerda, não sou mais. Então, só na esquerda é que existe o culto à personalidade. Né? O que é o culto à personalidade? Algo meio religioso. É o líder infalível, perfeito. Isso não existe. Então, é óbvio que o Gladson não tem... É óbvio que eu identifico no Gladson coisas que eu não gosto. Como ele identifica em mim coisas que não gosta. Não há perfeição. Só quem fica divulgando perfeição, seus líderes não erram, são infalíveis, é a esquerda. Eu não sou da esquerda. Então é evidente que o Gladson tem erro, ele é ser humano. É evidente que eu tenho erro, eu sou ser humano. E eu dizia no grupo do qual eu faço parte, eu digo, olha, porque havia uma disputa, uma crítica sobre a questão da oposição, da montagem de chapa, escolha do vice, etc. E eu entrei para dizer que discordar de um líder por determinadas posições é natural, porque ninguém é o seu candidato ideal, não há perfeição. Perfeição é coisa do divino, é coisa de Deus, é coisa do divino, não é do ser humano. E eu entrava para dizer isso. Como disse, tem muitas pessoas também que têm críticas a mim. Vamos pegar um outro exemplo, a Rosana Nascimento do Sinteac. Nós somos aliados políticos. Você mesmo me perguntou um dia, como é que você e a Rosana estão juntos, no mesmo bloco, e a Rosana é contra a reforma trabalhista e você é a favor? Eu digo, olha, nós não precisamos concordar em tudo. Basta concordarmos com alguma coisa mais importante, que é a retomada da economia no Acre, é a retomada do estado de segurança, que hoje nós estamos completamente perdidos, entregue à marginalidade. Você acabou de dar notícias que se repete todo dia, de assassinato, de morte, completamente sem controle a segurança pública do Acre e do Brasil. Ele é meu candidato. E isso que é o importante. Apesar de eu não fazer culto à personalidade e ter críticas a ele, como ele tem a mim, e com certeza eu ao Petecão, o Petecão a mim, mas o que nos une é algo superior. Você disse que não faz culto à personalidade. O que abona a personalidade do senador Gladson Cameli? Olha, é um jovem que fez uma opção. Ele poderia muito bem estar debaixo das asas do pai, que é um grande empresário, um grande empreiteiro do Amazonas, que gostaria que o filho estivesse ao lado dele, né? E ele faz uma opção, que eu acho que é uma opção de amor ao Acre. Né? A vocação dele é a vida pública, a vida política e tal. E ele tem o meu apoio há mais de 6 anos, desde a pré-campanha de Senado da República, os 4 anos que preparou a campanha dele para o Senado, eu estive ao lado dele. Inclusive com alguns problemas na própria oposição. Pessoas que queriam ser candidatas ficaram zangadas comigo porque eu defendia o nome dele. Quando terminou o segundo turno, eu fui o primeiro
que disse que ele havia se credenciado em querendo buscar a candidatura de governo do Estado. Então é uma pessoa que faz política por vocação, é o nome mais forte eleitoralmente que nós temos na oposição, e nós não precisamos concordar em tudo. Eu hoje, por exemplo, cada vez mais a vida me levou para uma posição hoje assumidamente liberal na economia. Eu compreendo que o mercado é mais democrático, ele é que dá valor à vocação, ao trabalho individual das pessoas. Essa ideia de que o Estado é empresário, ela está provada, ela é quebrada, ela é falida. Eu sou hoje assumidamente um homem de conceitos conservadores, família, religião, valores cristãos, e gostaria de ter um candidato a presidente da República e de governador com esse mesmo perfil. Mas se você não tem, você vai buscar aquilo que mais tem semelhança com você. E é o nosso caso. Não precisa fazer culto à personalidade. Ninguém aqui é infalível, muito menos perfeito, né? Agora, o problema que nós temos é unir todo mundo para derrotar um governo que completa 20 anos, esse ano, governando o Acre, que arrebentou com as finanças do Acre. Não só com as finanças do Acre, mas arrebentou com a educação, arrebentou com a segurança pública do Acre. E lógico que uma parte é responsabilidade do governo federal, mas eles só se lembraram disso agora, quando não governam mais o Brasil. Então, é preciso virar a página. E o Gladson é o nosso nome para virar essa página. E você não acha que o fato de a oposição, por exemplo, ter muitas indecisões, quando eu falo de indecisões, por exemplo, o senador Gladson Cameli ainda não anunciou quem seria o seu pré-candidato a vice na chapa. Aí vem aquele áudio que você disse que o senador não seria o seu candidato ideal, vamos dizer assim, o candidato que você defenderia para o governo do Estado. Essas discussões muito abertas, elas não acabam prejudicando e passando uma descredibilidade para a população do nosso Estado, que já não está acreditando tanto na política? Olha, bom, não está acreditando, ela tem toda a razão. Você tem hoje um mar de lama envolvendo todos os partidos políticos do Brasil e que a corrupção e a falta de moral, ela não escolhe cor partidária, né? E a Lava Jato é uma prova disso. Mas, ao mesmo tempo, você tem pessoas também boas na política, em todos os partidos, que são ficha limpa. Eu, por exemplo, faço política desde jovem, já ocupei cargos importantes, já administrei a Câmara Federal por 2 anos e não respondo sequer a processo administrativo. Então, sou um ficha limpa, graças a Deus. Nada mais do que a minha obrigação. Mas no momento em que a política está sendo tão mal avaliada por baixo, é preciso lembrar que nem todos estão envolvidos nos escândalos que o Brasil assiste, né? Veja, eu queria, olhando para as pessoas que estão nos assistindo, dizer o seguinte: é evidente que há divergência tanto na oposição quanto no governo. A diferença é que o governo tem o poder da máquina para suprimir essa divergência. Veja, quem é que não sabe que o Jorge Viana não queria que o presidente da Assembleia fosse candidato ao Senado? Todo mundo sabe disso. Mas nunca teve nenhum áudio dizendo que o Jorge Viana não queria que ele não fosse candidato ao Senado. Que isso muda? Essa situação de abrir para a população de que não está havendo um entendimento então que acaba... Então o negócio é fingir. Que acaba rachando. O bom é fingir. Eu não sei se o bom é fingir. O bom é omitir, o bom é fingir. Não adianta nada. O governo do PT, ele da esquerda, ele é craque em fingir. E o que isso resolveu para o Acre? Por exemplo, a Dilma defendeu essa reforma da Previdência. Ela só não levou adiante porque ela entrou no furacão do impeachment. Quer dizer, os parlamentares do PT, se não todos, mas boa parte, vão votar contra porque não é o governo deles. Isso não é um fingimento? Ora, eu acabava de ler, estava lendo ontem à noite um livro que fala um pouco da Segunda Guerra Mundial, a história do primeiro-ministro Churchill na Inglaterra, e como ele uniu a Câmara dos Comuns, que seria a nossa Câmara Federal, os 3 grandes partidos, inclusive ele que era do Partido Conservador, uniu o Partido Trabalhista. Por quê? Porque o interesse nacional era maior do que isso. Ora, então, quero te dizer claramente, é muito melhor que a população nos conheça bem do que a gente fingir. Ora, vou repetir, esse campo da perfeição, do culto à personalidade, ele é da esquerda. Ele não tem na direita. E perfeição é coisa do divino. E aqui não tem divino, aqui tem ser humano, com falhas e erros. Márcio, nosso tempo está estourado, mas de forma rápida, eu gostaria que você me dissesse o que o povo acreano pode esperar do pré-candidato ao Senado, Márcio Bittar, nesse ano de 2018. Olha, a população do Acre, mais uma vez, pode esperar alguém que vá falar claramente
o que pensa sobre segurança pública, o que pensa sobre economia, o que pensa sobre meio ambiente, quais vão ser as bandeiras que eu vou defender. Por exemplo, eu já posso te adiantar uma bandeira. Eu vou defender no Congresso Nacional a revisão de todas as multas da área rural. Por quê? Porque a esmagadora maioria são multas impagáveis, um exagero total. Muitas vezes a propriedade, todos os bens que o colono tem, não paga a multa. No caso do colono, é quase todos. Porque é quase todos eles, né? E o pior é que a origem dessas multas é uma lei que, na minha opinião, é inconstitucional. Porque nós temos uma Constituição que diz que a propriedade no país é privada, é capitalista. Então o sujeito trabalhou, comprou uma colônia, ela é dele. Mas aí você faz uma lei, que eu fui contra, que diz que 80% dessa área não é dele mais. É dele no papel, ele tem que pagar o imposto por ela, ele tem que cuidar dela, porque aconteceu nos 80%, a responsabilidade é dele, mas, no entanto, ele não pode nela trabalhar. Então você teve uma invasão no direito à propriedade. E aí você paga, além disso, você paga uma multa por uma área que, na verdade, não é mais sua. Você não tem domínio sobre ela. Então, o que a população do nosso Estado pode esperar de mim é alguém que vai se manter com posições firmes. Né? Segurança pública, eu tenho dito e vou continuar afirmando. Eu defendo uma revisão constitucional. Nós temos que endurecer o jogo contra a bandidagem. Hoje nós estamos vendo no Brasil inteiro a guerra de facções, matando-se uns aos outros, e os pobres coitados dos policiais, que têm mãe, que têm pai, no meio dessa guerra. Nós estamos perdendo 62 almas todos os anos para a marginalidade. E aí você pega as leis brasileiras frouxas. É preciso mudar isso. Eu defendo, por exemplo, a prisão perpétua. Mas algumas mudanças só numa revisão constitucional. Então eu defendo que o próximo governo chame uma Assembleia Nacional Constituinte, uma revisão constitucional, para passar limpo o país. Quer dizer, e uma área que precisa ser reformada é a área da segurança pública. Não é possível as pessoas verem a polícia prendendo um assassino numa semana, para na outra semana ele estar no meio da rua. E muitas vezes rindo dos policiais. Podia falar isso já aconteceu aqui. Queria só mandar um abraço para o João Batista, o líder autêntico do movimento sindical da saúde, e que, por ser autêntico e defensor da sua categoria e dizer das mazelas da saúde pública no nosso Estado, está sofrendo perseguições, retaliações, mudança de escala constantemente, mudança de local de trabalho. Eu quero aqui, em nome do João Batista, o enfermeiro João Batista, parabenizar a todos aqueles que se mantêm leais à categoria que eles representam e não ao governo que é o seu patrão. Um abraço, João Batista. Parabéns, Tião. Um bom ano para você. Felicidades ao povo acreano e eu desejo de coração que esse ano seja o ano do final de uma luta que já dura 20 anos. Um abraço, fique com Deus. Obrigado por sua vinda e volte sempre. Eu que te agradeço. 7h39, com isso eu termino o Bom Dia Rio Branco desta quarta-feira, relembrando que, se Deus quiser, Ele haverá de querer, eu voltarei amanhã com toda a equipe do Bom Dia Rio Branco ao vivo, a partir das 6h30 da manhã. Tenham todos uma excelente quarta-feira, fiquem com Deus e até lá.